Fala galera, estamos aqui mais uma vez molhando a palavra. E aqui eu estou com o convidado, o professor Maurício Aya, que é professor de literatura francesa na USP e um especialista em cachaça. A gente tem uma série de vídeos, mas nesse vídeo específico a gente vai falar sobre uma grande figura aí da literatura brasileira, que é o Guimarães Rosa. E o professor vai fazer aí a associação desse figura com cachaça, com cultura brasileira e tudo mais. Mas aí eu deixo para ele explicar melhor, que essa é uma praia com professor. Obrigado por estar aqui. Né? Eu que agradeço. Sempre agradecer pela gentileza e a honra do convite. O Guimarães Rosa, na verdade, é um daqueles autores que a cachaça está em toda a obra, assim, né? Se for falar de todos os momentos, dá muitos vídeos, né? Dá pra gente passar aqui o dia falando de Guimarães Rosa e a cachaça, né? Assim como outros, falar de Jorge Amado, enfim, tem vários autores que realmente a cachaça está muito presente, né? Então eu propus, né, da gente conversar sobre o Guimarães Rosa e falar especificamente sobre a relação do Guimarães Rosa com a cachaça de Januária. Quando eu falo de Januária, o que te vem à cabeça? De cara já vem, sei lá, uma amarelinha e uma marca também, né? Pra mim vem associando um pouco uma marca também e uma cidade ainda por cima. Então mistura um monte de coisa. Vem algo muito... Então, é uma amarelinha, mas em geral a gente associa com a cachaça no Umburana, né? Ah, sim. Não é? É verdade, não fui pra esse caminho. Que hoje é uma madeira, né? A Umburana é uma madeira hoje muito difundida no Brasil inteiro. Você tem diferentes cantos do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, para resumir a linha assim. Você tem cachaças envelhecidas armazenadas na Umburana, né? Mas historicamente é muito associada às cachaças produzidas, toda a tradição de cachaça produzida em Januária, né? Você pensou em algumas marcas aí, eu também, e que produzem nessas grandes dornas de Umburana, né? Que então são cachaças amarelinhas, mas em geral mais clarinhas, assim, né? Tem uma tonalidade mais para clara, mas com uma nota marcante, né, de Umburana, né? E o interessante é que a gente, às vezes, a literatura conta também um pouco da história da própria cachaça, né? O Guimarães Rosa tem um conto, eu vou começar a falar, tem uma história que desses textos longos que ele publicou junto com o Grande Sertão Veredas, né? Um dos livros mais conhecidos dele, em 1956. Praticamente ao mesmo tempo, ele publicou toda uma série de narrativas longas, né? Que ele deu o nome de Corpo de Baile. Depois foi republicado em 3 livros diferentes. Uma delas é a história do Manuelzão, né? Que é ele vai contar a história da inauguração de uma capela, né? O Manuelzão é um trabalhador da fazenda, uma espécie de um capataz ali, né? Muito respeitado na comunidade, com muito prestígio ali entre os seus, né? Mas que não é o proprietário da terra. Mesmo assim, ele constrói uma capela ali em homenagem à mãe dele, e toda uma questão aí dessa cultura brasileira de construir uma capela. Então para inaugurar essa capela, vem gente de todo lugar, vem mulheres que vão fazer todo um ritual, rezas, vem gente contar história, fazem o conto um pouco, se a gente puder chamar de conto isso, né? É uma espécie de rapsódia, né? Que são é um conto feito de muitos contos, né? Entendi. Uma história de muitas histórias, né? Estou contextualizando aqui, mas só para dizer que em um dado momento ele fala assim, o Manuelzão, que é o cara que é vamos dizer, o dono da festa ali, ele vai justamente querer tomar uma Januária, né? E usa a Januária como a gente falou em outros vídeos da cachaça de Paraty, por exemplo, né? Que Paraty se torna um sinônimo de cachaça e é o nome da cidade onde se produz, né? Então, Januária também passa a ser um nome de uma cidade que vai dar nome ao produto, né?
E isso por si só já é interessante, né? De ver ali como ele está falando. Isso é um livro publicado em 56, então a gente está falando aí do meados do século XX ali. É uma tradição popular difundida ali nessa região do norte de Minas Gerais. Mas tem um outro texto que é publicado num livro anterior, chamado Sagarana, que também muita gente conhece, porque é esse livro que vira e mexe, vira livro obrigatório de vestibular, então molecada toda acaba lendo, ainda bem, que é um livro maravilhoso, livro de contos, né? Onde existe um conto justamente chamado Minha Gente, em que num determinado momento um personagem que é uma espécie de duplo também do Guimarães Rosa, porque é um indivíduo que nasce ali, mas que vai estudar, se torna um doutor, né? Como é o caso do Guimarães Rosa, ele é filho de um comerciante ali de Cortesburgo, né? Aí ele vai, porque ele tem um tio que já é doutor, né? Então ele vai para Belo Horizonte estudar num colégio interno de padres alemães, acaba se tornando médico, vira médico de roça em Minas Gerais, depois ele vira diplomata, tem toda uma história. Então esse personagem é uma espécie de duplo, é um indivíduo que volta depois de estudar, então ele volta para sua terra ali, visitar uns parentes, né? E num dado momento, então, ele chega num boteco ali e fala assim: saltem uma dose daquela branquinha potabilíssima de Januária com um pedaço de umburana macerado no fundo da garrafa. Eita! E o interessante de pensar é o seguinte, quer dizer, ele escreve o Sagarana, ele inclusive participa de um concurso já nos anos 30, né? Ainda não tinha sido publicado, mas ele participa de um concurso, acaba ficando em segundo lugar, né? Por causa do voto do Graciliano Ramos, que vota no outro livro, né? Depois disso, o Guimarães Rosa se torna diplomata, né? E aí ele vai para a Alemanha, inclusive, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai para a Alemanha nazista como diplomata brasileiro. Lá ele conhece, fazendo uma digressão aqui, mas que é interessante. Lá ele conhece a Aracy, que vai se tornar a esposa dele, a segunda esposa, né? Ele se divorcia da primeira, vai lá se tornar... E a Aracy, junto com o Guimarães Rosa, inclusive, eles têm um papel importante na saída de judeus da Alemanha. A Aracy hoje tem um monumento em Israel, em homenagem a ela é chamada o Anjo de Hamburgo, né? Justamente porque eles criaram lá uma estratégia diplomática para dar visto provisório para judeus e com isso conseguir que eles saiam, né? Então saem centenas de judeus da Alemanha por intermédio do Guimarães Rosa e da Aracy, né? Fecha parênteses. Voltamos então, Guimarães Rosa, em 42 o Brasil declara guerra à Alemanha, né? Naquele momento Getúlio Vargas então se alia aos Estados Unidos e declara guerra, entra na guerra, envia tropas lá para a Itália. Guimarães Rosa é preso como diplomata brasileiro, no fim eles trocam, tem aquelas trocas, né? O Brasil manda os diplomatas alemães que estavam presos aqui, a Alemanha manda os brasileiros, ele volta, e aí é que ele vai retomar o livro. Ele tem uma conversa com o Graciliano Ramos, ouve lá a opinião dele e tal, revê uma série de coisas e publica então em 46 esse livro. Mas, só que é tudo um parênteses, né? Mas para voltar na história da cachaça, o livro tinha sido escrito já nos anos 30. Então quando a gente está falando essa coisa de chamar a cachaça de Januária, que ele reconhece porque é aquela que tenha um pedaço de umburana no fundo da garrafa, uma espécie de chipagem ali que ele faz, né? E que então dá e que tem uma característica muito marcante, né? Sensorial, né? Tanto, sobretudo no aroma e no sabor, né? Mostra um pouco da história, né? da cachaça, quer dizer que a Januária naquele momento é a grande cidade do norte de Minas, muito antes de Salinas, né? Que vai depois se tornar famosa, quer por conta do Anísio Santiago, quer por conta dessas marcas mais conhecidas, tipo Boazinha e outras, né? Que são marcas difundidas. Hoje em qualquer boteco você encontra uma dessas garrafas, né? Uma cachaça de alambique, então, muito difundida. Então hoje, você pensar no norte de Minas, você vai pensar a grande cidade produtora é Salinas, né? Eles se declaram a capital mundial da cachaça. Um pouco
forte, pretensioso, mas enfim, tem todo o merecimento por produzir excelentes cachaças e tudo mais. Mas antes, muito antes de Salinas, é Januária, que é a cidade do norte de Minas, que fica mais a oeste ali, né, no noroeste, nas margens do São Francisco, né? Que é, então, Januária que é a cidade que é referência na produção de cachaça nessa região. Você tem outras cachaças, né, que às vezes tem o nome Januária, né? Tem uma, por exemplo, chamada Ferreira Januária, que é envelhecida na Umburana, mas não é feita em Januária. Pegou é feita a popularidade. E é longe, assim, é coisa de 400 quilômetros de Januária. Então, é realmente é como se o nome Januária fosse um carimbo para dizer da cachaça boa e com essa característica da madeira, né? Então, essa história que eu queria contar para vocês. Que massa. Uou! Isso aí, galera. Vamos olhar a palavra cultura, né? Aprendizado, literatura, Brasil. Professor, muito obrigado mais uma vez por compartilhar tanta boa informação com a gente. Tenho certeza que eu estou encantado e quem acompanha o canal, que gosta de saber de boa informação, vai gostar com certeza. E espero que a gente se sente logo em breve para voltar a molhar a palavra, seja gravando ou não. E brigadão. Muito bem. E só um ponto. Sempre que tem um convidado, eu proponho que dê a sua opinião mais, enfim, natural possível. O que é a expressão molhar a palavra para você? Quando a gente fala molhar a palavra ou molhar a palavra? Molhar a palavra. Pois é, tem até uma história engraçada, né? Porque quando o Zulu me chamou para conversar, para a gente fazer essa série de vídeos e tal, né, por intermédio do nosso grande amigo Rodolfo Bob, né? Bob. E a gente foi conversando, eu conhecia já o Zulu um pouco da figura que ele é aí no mundo da coquetelaria e tal, né? Embora eu não circule muito em boteco, sou um bebedor mais em casa, porque eu tenho filho pequeno, não dá para circular muito. O Zulu também tem filho pequeno, mas ele é um profissional, então ele tem essa permissão, né? Bom, a gente começou a conversar e não conhecia ainda o canal, né? Aí eu fui lá ver o canal, chama Molhando a Palavra. E faz uns anos já que eu mantenho um blog cujo nome é Molhando a Palavra. Então é engraçado, porque pra mim, molhar a palavra é o que faz, pra falar bem da minha vivência com a cachaça, que a cachaça é as histórias que ela conta, né? Então, para mim, essa ponte de literatura e cachaça é molhar a palavra, quer dizer, é a palavra molhada, é a palavra embebida em cachaça, é a palavra que tem o sentido da aguardente, né? Quer dizer, que é a água que é esse substrato, mas que ela contém o fogo, que contém o elemento criativo, o elemento da vida, né? É a água da vida, é a água viva que abre os sentidos e as ideias aqui pra gente trocar ideias criativas aqui. É esse sentido pra mim. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado, Zulu. Valeu.